Olá, Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência à nossa contagem do Homer e hoje um dia muito especial na contagem do Homer, porque é o dia da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, o dia em que ele deixa a ordem para os seus discípulos não se ausentarem de Jerusalém e ele é elevado aos céus, nas nuvens, e desaparece diante dos olhos deles. Foi neste mesmo dia, o 40º dia da contagem do Homer, que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Sendo assim, eu quero te mostrar uma coisa no texto de Ruth, que passa desapercebido do olhar descuidado. No versículo 8, nós já lemos o versículo 8, mas de propósito eu não citei o que eu vou citar agora, porque eu queria deixar para hoje o dia 40 do Homer. Ruth capítulo 3, versículo 8. Lembra que Noemi aconselha ela a se deitar aos pés de Boaz, descobrir os pés de Boaz e deitar ali, né? E ela foi e fez, como diz o versículo 6, capítulo 3, versículo 6, diz: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou, do jeito que Noemi orientou. Agora escute isto, veja se isso pode ser coincidência. Ruth é um tipo da igreja, Boaz é um tipo de Cristo. Verso 8, e sucedeu que pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Ouça isso, quando deu meia-noite, estava ali perto de dar meia-noite, ele desperta e vê que tem uma mulher ali dormindo aos seus pés, deitada aos seus pés. Guarde isso e agora vamos para Mateus capítulo 25. Que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Então, acontece na parábola das 10 virgens algo muito semelhante com o que está acontecendo com Ruth no capítulo 3 do seu livro que nós acabamos de ler. Aqui nós temos as virgens prudentes e imprudentes. A diferença entre elas é apenas a botija extra de azeite, porque todas tinham lâmpadas, todas as lâmpadas estavam acesas, todas tosquenejaram, todas dormiram e todas acordaram a tempo. Então, tudo igual. Qual era a diferença? 5 tinham uma botija extra de azeite e as outras 5 não. E eu já ministrei sobre isso, mostrando que azeite, nesse caso aqui da parábola, representa a própria palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando elas vão com as lâmpadas acesas, significa que elas estão com o Velho Testamento. Porque o texto de Salmo, o versículo de Salmos 119, 105 está no Velho Testamento. E ainda no Velho Testamento o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o Velho Testamento era essa palavra naquela época. Então o Velho Testamento é a lâmpada. E o Novo Testamento é o azeite extra. Como as virgens imprudentes não têm o Novo Testamento, porque elas representam Israel, as prudentes que representam a igreja têm o Novo Testamento, portanto tem azeite extra para a lâmpada.
por isso elas conseguem entender a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Então, agora voltando para o texto aqui de Ruth, olha o que diz. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Eu vou ter que dividir essa palavra em 2 ou 3 vezes, porque tem muita coisa aqui que não dá para desempacotar em uma única colocação. Então eu vou focar hoje nisso aqui, que Ruth, por ser um tipo da igreja, ela tem um encontro com Boaz antes que os demais. Porque, veja bem o que diz. Verso 12. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor. Fica-te aqui e tal, e remirei. Ficou, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. Ficou deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Não teve nada de sedução. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então ninguém está sabendo. Aquilo ali foi um encontro privado entre Boaz e Ruth, sem qualquer ambiente de sedução. Eu já expliquei isso, o que prova que os judeus que estão do lado de fora, porque Ruth é gentia, Ruth representa a igreja, significa que os judeus que estão do lado de fora não participam daquela reunião privada que aconteceu entre Boaz e Ruth. E se Ruth é um tipo da igreja, isso é um tipo do arrebatamento da igreja. Porque nas parábolas das 10 virgens acontece exatamente a mesma coisa. Por que a igreja sobe, representada nas virgens prudentes? Porque a igreja tem o Novo Testamento. Por que Israel fica representado ou representada como nação nas virgens imprudentes? Porque Israel não tem o Novo Testamento, que é o azeite extra. Por isso a igreja é arrebatada e Israel fica para a grande tribulação. Entendeu? Então eu estou dando para vocês aqui, rapidamente, sem entrar com muita profundidade, uma pequena faísca do que é a escatologia avançada, quando você entende a escatologia a partir de textos que aparentemente nem escatológicos são. Mas está aqui claríssimo e evidente que o que está acontecendo com Ruth, aqui no capítulo 3, versículo 8, é uma tipologia da relação privada de Cristo com a igreja, que coloca a igreja em primazia em relação a Israel, porque Israel não consegue entender a vinda do Senhor, Israel não entende nem a grande tribulação, porque tudo isso é neotestamentário, está no Novo Testamento, e os judeus não aceitam o Novo Testamento, entende? Conversando há pouco atrás com um rabino amigo meu, com quem eu fiz live há pouco tempo atrás, e falando com ele, você já leu o livro de Romanos? E ele disse, não, porque não tem como saber se aquilo ali é inspirado, se aquilo ali é verdadeiro, então eles não conseguem enxergar no Novo Testamento a revelação, a continuação da revelação da palavra de Deus vinda do Velho Testamento. Então, quando dá meia-noite, esse homem estremece, ou seja, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. E aí as prudentes vão e são levadas pelo noivo, e as imprudentes ficam. Aqui está a mesma coisa. Os judeus do lado de fora do celeiro, e só Ruth deitada aos pés desse homem, desse remidor, e somente Ruth é redimida. Será que precisa desenhar, gente? Não está claríssimo demais aqui a tipologia? Que Ruth, a gentílica, que é um tipo da igreja, é a única a ser redimida. Os judeus estão todos do lado de fora, dormindo lá em seus celeiros, em seus cantinhos, e só Ruth e Boaz estão juntos no celeiro, sem qualquer ambiente de sedução, porque Ruth sabia, eu preciso estar aos pés deste homem, porque ele é o remidor. Amanhã, se Deus me der graça, eu falarei sobre o que significa estar aos pés do remidor, no caso da igreja. Eu vou explicar isso para vocês, e no dia 42, então, eu devo encerrar falando sobre o que Boaz fala no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Tem uma mensagem aqui de avivamento também nesse versículo. Eu vou falar no dia 42. Amanhã eu falo sobre o estar aos pés do remidor, para que nós, como igreja, possamos entender o que está acontecendo
entre Cristo e a igreja nesse tempo do fim. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje, um dia muito especial, o 40º dia do Homer, o dia em que o Senhor Jesus é assunto aos céus e, portanto, o dia em que ele vai para enviar o Consolador. Deus te abençoe e até amanhã.